Olá, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos ler a primeira parte da Lei Complementar número 101, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. Eu baixei essa lei em 25 de abril de 2024 no site do Planalto. Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. O presidente da República faça saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei complementar. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei complementar estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, com amparo no capítulo 2 do título 6 da Constituição. Parágrafo 1º. A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e obediência a limites e condições no que tange à renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da Seguridade Social e outras, dívidas consolidada imobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em restos a pagar. Parágrafo 2º. As disposições desta lei complementar obrigam a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Parágrafo 3º. Nas referências 1. À União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estão compreendidos. A linha A. O Poder Executivo, o Poder Legislativo, neste abrangido os Tribunais de Contas, o Poder Judiciário e o Ministério Público. B. As respectivas administrações diretas, fundos, autarquias, fundações e empresas estatais dependentes. Inciso 2. A Estados entende-se considerado o Distrito Federal. 3. A Tribunais de Contas estão incluídos Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado e, quando houver, Tribunal de Contas dos Municípios e Tribunal de Contas do Município. Artigo 2º. Para os efeitos desta lei complementar, entende-se com: inciso 1. Ente da Federação, a União, cada Estado, o Distrito Federal e cada município. 2. Empresa controlada, sociedade cuja maioria do capital social com direito a voto pertence direta ou indiretamente a ente da federação. 3. Empresa estatal dependente, empresa controlada que recebe do ente controlador recursos financeiros para pagamento de despesas com pessoal ou de custeio, em geral ou de capital, excluídos, no último caso, aqueles provenientes de aumento de participação acionária. 4. Receita corrente líquida, somatório das receitas tributárias e de contribuições patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes, deduzidos. A linha A. Na União, os valores transferidos aos estados e municípios por determinação constitucional ou legal, e as contribuições mencionadas na linha A do inciso 1 e no inciso 2 do artigo 195 e no artigo 239 da Constituição. B. Nos estados, as parcelas entregues aos municípios por determinação constitucional. C. Na União, nos estados e nos municípios, a contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema de previdência e assistência social e as receitas provenientes da compensação financeira citada no parágrafo 9º do artigo 201 da Constituição. Parágrafo 1º. Serão computados no cálculo da receita corrente líquida os valores pagos e recebidos em decorrência da Lei Complementar número 87, de 13 de setembro de 1996, e do fundo previsto pelo artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Parágrafo 2º. Não serão considerados na receita corrente líquida do Distrito Federal e dos estados do Amapá e de Roraima os recursos recebidos da União para o atendimento das despesas de que trata o inciso 5 do parágrafo 1º do artigo 19. Parágrafo 3º. A receita corrente líquida será apurada somando-se as receitas arrecadadas no mês em referência e nos 11 anteriores, excluídas as duplicidades. Capítulo 2 do Planejamento, seção 1 do Plano Plurianual. Artigo 3º vetado. Seção 2 da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Parágrafo 4º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias atenderá ao disposto no parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição e, inciso 1, disporá também sobre: alínea A. Equilíbrio entre receitas e despesas. B. Critérios e formas de limitação de empenho a ser efetivada nas hipóteses previstas na linha B do inciso 2 deste artigo, no artigo 9º e no inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 31. C e D. Vetados. Normas relativas ao controle de custos e avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos. F. Demais condições e exigências para transferências de recursos em entidades públicas e privadas. 2 e 3 vetados. Parágrafo 1º. Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias anexo de metas fiscais em que serão estabelecidas metas anuais em valores correntes e constantes relativas a receitas, despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida pública para o exercício a que se referirem e para os dois seguintes. Parágrafo 2º. O anexo conterá ainda: inciso 1. Avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior. 2. Demonstrativo das metas anuais, instituído com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos 3 exercícios anteriores e evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional. 3. Evolução do patrimônio líquido, também nos últimos 3 exercícios, destacando a origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos. 4. Avaliação da situação financeira e atuarial. A linha A. Dos regimes geral de previdência social e próprio dos servidores públicos e do Fundo de Amparo ao Trabalhador. B. Dos demais fundos públicos e programas estatais de natureza atuarial. 5. Demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. 6. Quadro demonstrativo do cálculo da meta do resultado primário, de que trata o parágrafo 1º desse artigo, que evidencie os principais agregados de receitas e despesas, os resultados, comparando-os com os valores programados para o exercício em curso e os realizados nos 2 exercícios anteriores, e as estimativas para o exercício que se refere à Lei de Diretrizes Orçamentárias e para os subsequentes. Parágrafo 3º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias conterá anexo de riscos fiscais, onde serão avaliados os passivos, contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas caso se concretize. Parágrafo 4º. A mensagem que encaminhar o projeto da União apresentará, em anexo específico, os objetivos das políticas monetária, creditícia e cambial, bem como os parâmetros e as projeções para seus principais agregados e variáveis, e ainda as metas de inflação para o exercício subsequente. Parágrafo 5º. No caso da União, o anexo de metas fiscais do projeto de lei de diretrizes orçamentárias conterá também: inciso 1.
as metas anuais para o exercício a que se referir e para os três seguintes, com o objetivo de garantir sustentabilidade à trajetória da dívida pública. 2. O marco fiscal de médio prazo, com projeções para os principais agregados fiscais que compõem os cenários de referência, distinguindo-se as despesas primárias das financeiras e as obrigatórias daquelas discricionárias. 3. O efeito esperado e a compatibilidade, no período de 10 anos, do cumprimento das metas de resultado primário sobre a trajetória da convergência da dívida pública, evidenciando o nível de resultados fiscais consistentes com a estabilização da dívida bruta do governo geral, DBGG, em relação ao produto interno bruto, PIB. 4. Os intervalos de tolerância para a verificação do cumprimento das metas anuais de resultado primário, convertido em valores correntes de menos 25 centésimos ponto percentual e de mais 25 centésimos ponto percentual do PIB, previsto no respectivo projeto de lei de diretrizes orçamentárias. 5. Os limites e os parâmetros orçamentários dos poderes e órgãos autônomos compatíveis com as disposições estabelecidas na lei complementar prevista no inciso 8 do caput do artigo 163 da Constituição Federal e no artigo 6º da Emenda Constitucional número 126, de 21 de dezembro de 2022. 6. A estimativa do impacto fiscal, quando couber, das recomendações resultantes da avaliação das políticas públicas previstas no parágrafo 16 do artigo 37 da Constituição Federal. Parágrafo 6º. Os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão adotar total ou parcialmente, no que couber, o disposto no parágrafo 5º deste artigo. Parágrafo 7º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias não poderá dispor sobre a execução de quaisquer despesas primárias da apuração da meta de resultado primário dos orçamentos fiscais e da Seguridade Social. Seção 3. Da Lei Orçamentária Anual. Artigo 5º. O projeto de lei orçamentária anual é elaborado de forma compatível com o plano plurianual, com a lei de diretrizes orçamentárias e com as normas desta lei complementar. 1. Conterá, em anexo, demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com os objetivos e metas constantes do documento de que trata o parágrafo 1º do artigo 4º. 2. Será acompanhado do documento a que se refere o parágrafo 6º do artigo 165 da Constituição, bem como das medidas de compensação a renúncias de receita e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado. 3. Conterá reserva de contingência, cuja forma de utilização e montante, definido com base na receita corrente líquida, serão estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, destinada ao: a linha A, vetado. B. Atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. Parágrafo 1º. Todas as despesas relativas à dívida pública, mobiliária ou contratual e as receitas que as atenderão constarão da Lei Orçamentária Anual. Parágrafo 2º. O refinanciamento da dívida pública constará separadamente da lei orçamentária e nas de crédito adicional. Parágrafo 3º. A atualização monetária do principal da dívida mobiliária financiada não poderá superar a variação do índice de preços previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias ou em legislação específica. Parágrafo 4º. É vedado consignar na lei orçamentária crédito com finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada. Parágrafo 5º. A lei orçamentária não consignará dotação para investimento com duração superior a um exercício financeiro que não esteja previsto no plano plurianual ou em lei que autorize a sua inclusão, conforme disposto no parágrafo 1º do artigo 167 da Constituição. Parágrafo 6º. Integrarão as despesas da União e serão incluídas na lei orçamentária
As do Banco Central do Brasil relativas a pessoal em cargos sociais, custeio administrativo, inclusive os destinados a benefícios e assistência aos servidores e a investimentos. Parágrafo 7º, vetado. Artigo 6º, vetado. Artigo 7º. O resultado do Banco Central do Brasil, apurado após a constituição ou reversão de reservas, constitui Receita do Tesouro Nacional e será transferido até o 10º dia útil subsequente à aprovação dos balanços semestrais. Parágrafo 1º. O resultado negativo constituirá a obrigação do Tesouro para com o Banco Central do Brasil e será consignado em dotação específica no orçamento. Parágrafo 2º. O impacto e o custo fiscal das operações realizadas pelo Banco Central do Brasil serão demonstrados trimestralmente, nos termos em que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias da União. Parágrafo 3º. Os balanços trimestrais do Banco Central do Brasil conterão notas explicativas sobre os custos da remuneração das disponibilidades do Tesouro Nacional e da manutenção das reservas cambiais e a rentabilidade de sua carteira de títulos, destacando a gemissão da União. Seção 4. Da execução orçamentária e do cumprimento das metas. 8º. Até 30 dias após a publicação dos orçamentos, nos termos em que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias e observado o disposto na linha C do inciso 1 do artigo 4º, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso. Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objetivo de sua vinculação, ainda que exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso. Artigo 9. Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidos no anexo de metas fiscais, os poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos 30 dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Parágrafo 1º. No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a composição das dotações cujos empenhos foram limitados dar-se-á de forma proporcional às reduções efetivadas. Parágrafo 2º. Não serão objeto de limitação as despesas que constituam obrigações constitucionais e legais do ente, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do serviço da dívida, as relativas à inovação e ao desenvolvimento científico e tecnológico, custeados por fundo criado para tal finalidade, e as ressalvadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Parágrafo 3º. No caso de os poderes legislativo e judiciário ou Ministério Público não promoverem a limitação do prazo estabelecido no caput, é o Poder Executivo autorizado a limitar os valores financeiros segundo os critérios fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Parágrafo 4º. Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o ministro ou secretário de Estado da Fazenda demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre e a trajetória da dívida em audiência pública na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição Federal ou conjunta com as comissões temáticas do Congresso Nacional ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Parágrafo 5º. No prazo de 90 dias após o encerramento de cada semestre, o Banco Central do Brasil apresentará em reunião conjunta das comissões temáticas pertinentes ao Congresso Nacional a avaliação do cumprimento dos objetivos e metas das políticas monetárias, creditícias e cambial, evidenciando o impacto e o custo fiscal de suas operações e os resultados demonstrados nos balanços. Parágrafo 10. A execução orçamentária e financeira identificará
os beneficiários de pagamento de sentenças judiciais por meio de sistema de contabilidade e administração financeira para fins de observância da ordem cronológica determinada no artigo 100 da Constituição. Capítulo 3 da Receita Pública, seção 1, da Previsão e da Arrecadação. Artigo 11. Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da federação. Único. É vedada a realização de transferências voluntárias para o ente que não observe o disposto no caput, no que se refere aos impostos. Artigo 12. As previsões de receita observarão as normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das alterações na legislação, da variação do índice de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante e serão acompanhadas de demonstrativo de suas evoluções nos últimos 3 anos, da projeção para os 2 seguintes, aquele a que se referirem, e da metodologia de cálculo e de premissas utilizadas. Parágrafo 1º. Reestimativa de receita por parte do Poder Legislativo só será admitida se comprovado erro ou omissão de ordem técnica ou legal. Parágrafo 2º. O montante previsto para as receitas de operação de crédito não poderá ser superior ao das receitas de capital constantes no projeto de lei orçamentária. Parágrafo 3º. O Poder Executivo de cada ente colocará à disposição dos demais poderes e do Ministério Público no mínimo 30 dias antes do prazo final para o encaminhamento de suas propostas orçamentárias, os estudos e as estimativas das receitas para o exercício subsequente, inclusive da corrente líquida e as respectivas memórias de cálculo. Artigo 13. No prazo previsto no artigo 8º, as receitas previstas serão desdobradas pelo Poder Executivo em metas bimestrais de arrecadação, com a especificação em separado, quando cabível, das medidas de combate à evasão e à sonegação, da quantidade e valores de ação ajuizadas para a cobrança da dívida ativa, bem como da evolução do montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa. Seção 2. Da renúncia de receita. Artigo 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra a renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício que deve iniciar sua vigência e nos 2 seguintes, atender ao disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições. Inciso 1. Demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do artigo 12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da Lei de Diretrizes Orçamentárias. 2. Estar acompanhada de medida de compensação no período mencionado no caput por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. Parágrafo 1º. A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado. Parágrafo 2º. Se o ato de concessão, ampliação do incentivo ou benefício de que trata o caput desse artigo decorrer da condição contida no inciso 2, o benefício só entrará em vigor quando implementadas as medidas referidas no mencionado inciso. Parágrafo 3º. Disposto nesse artigo não se aplica. Inciso 1. As alterações das alíquotas dos impostos previstos nos incisos 1, 2, 4 e 5 do artigo 153 da Constituição, na forma do seu parágrafo 1º. 2. Ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança. Capítulo 4.
da despesa pública. Seção 1. Da geração da despesa. Artigo 15. Serão consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público a geração de despesa ou assunção de obrigação que não atendam o disposto no artigo 16, nos artigos 16 e 17. Artigo 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de: Inciso 1. Estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deve entrar em vigor e nos dois subsequentes. 2. Declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. 3. Parágrafo 1º. Para os fins desta lei complementar, considera-se: Inciso 1. Adequada com a lei orçamentária anual, a despesa objeto de dotação específica e suficiente ou que esteja abrangida por crédito genérico, de forma que, somadas todas as despesas da mesma espécie realizadas e a realizar, previstas no programa de trabalho, não sejam ultrapassados os limites estabelecidos para o exercício. 2. Compatíveis com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, a despesa que se conforme com as diretrizes, objetivos, prioridades e metas previstos nesses instrumentos e não infrinja qualquer de suas disposições. Parágrafo 2º. A estimativa de que trata o inciso 1 do caput será acompanhada das premissas e metodologia de cálculo utilizadas. Parágrafo 3º. Ressalva-se do disposto nesse artigo, a despesa considerada irrelevante nos termos em que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Parágrafo 4º. As normas do caput constituem condições prévias para: Inciso 1. Empenho em licitação de serviços, fornecimento de bens ou execução de obras. 2. Desapropriação de imóveis urbanos, a que se refere o parágrafo 3º do artigo 182 da Constituição. Subseção 1. Da despesa obrigatória de caráter continuado. Artigo 17. Considera-se obrigatório de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a 2 exercícios. Parágrafo 1º. Os atos que criarem ou aumentarem despesas de que trata o caput deverão ser instruídos com a estimativa prevista no inciso 1 do artigo 16 e demonstrar a origem dos recursos para seu custeio. Parágrafo 2º. Para efeito do atendimento do parágrafo 1º, o ato será acompanhado de comprovação de que despesa criada ou aumentada não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo referido do parágrafo 1º do artigo 4º, devido aos seus efeitos financeiros nos períodos seguintes, ser compensados pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente de despesa. Parágrafo 3º. Para efeito do parágrafo 2º, considera-se aumento permanente de receita o proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. Parágrafo 4º. A comprovação referida no parágrafo 2º, apresentada pelo proponente, conterá as premissas e metodologia de cálculo utilizadas, sem prejuízo do exame de compatibilidade da despesa com as demais normas do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Parágrafo 5º. A despesa de que trata este artigo não será executada antes da implementação das medidas referidas no parágrafo 2º, as quais integrarão o instrumento que a criar ou aumentar. Parágrafo 6º. A disposição do parágrafo 1º não se aplica às despesas destinadas ao serviço da dívida nem ao reajustamento de remuneração de pessoal de que trata o inciso 10 do artigo 37 da Constituição. Parágrafo 7º.
Considera-se aumento de despesa a prorrogação daquela criada por prazo determinado. Seção 2. Das despesas com pessoal. Subseção 1. Definições e limites. Artigo 18. Para os efeitos desta lei complementar, entende-se como despesa total com pessoal o somatório dos gastos do ente da Federação com os ativos, os inativos e os pensionistas relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos civis, militares e de membros de poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens fixas e variáveis, subsídios, proventos de aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência. Parágrafo 1º. Os valores dos contratos de terceirização de mão de obra que se referem à substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados como outras despesas de pessoal. Parágrafo 2º. A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência, quando os 11 imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência independentemente de empenho. Parágrafo 3º. Para apuração da despesa total com pessoal, será observada a remuneração bruta do servidor, sem qualquer dedução ou retenção, ressalvada a redução para o atendimento ao disposto no artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal. Artigo 19. Para fins do disposto no caput do artigo 169 da Constituição, a despesa total com pessoal em cada período de apuração em cada ente da Federação não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida a seguir discriminados. Inciso 1. União, 50%. 2. Estado, 60%. 3. Municípios, 60%. Parágrafo 1º. Na verificação do atendimento dos limites definidos nesse artigo, não serão computadas as despesas. Inciso 1. De indenização por demissão de servidores ou empregados. 2. Relativas a incentivos à demissão voluntária. 3. Derivadas da aplicação do disposto no inciso 2 do parágrafo 6º do artigo 57 da Constituição. 4. Decorrente de decisão judicial e da competência de período anterior ao da apuração a que se refere o parágrafo 2º do artigo 18. 5. Com pessoal do Distrito Federal e dos estados do Amapá e Roraima, custeadas com recursos transferidos pela União e na forma dos incisos 13 e 14 do artigo 21 da Constituição e do artigo 31 da Emenda Constitucional nº 19. 6. Com inativos e pensionistas, ainda que pagas por intermédio de unidade gestora única ou fundo previsto no artigo 249 da Constituição Federal, quando a parcela custeada por recursos provenientes. A linha A, da arrecadação de contribuições dos segurados. B, da compensação financeira de que trata o parágrafo 9º do artigo 201 da Constituição. C, de transferências destinadas a promover o equilíbrio atuarial do regime de previdência na forma definida pelo órgão do Poder Executivo Federal responsável pela orientação, pela supervisão e pelo acompanhamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos. Parágrafo 2º. Observado o disposto no inciso 4 do parágrafo 1º, as despesas com pessoal decorrentes de sentenças judiciais serão incluídas no limite do respectivo poder ou órgão referido no artigo 20. Parágrafo 3º. Na verificação do atendimento dos limites definidos nesse artigo, é vedada a dedução da parcela custeada com recursos apontados para a cobertura do déficit financeiro dos regimes de previdência. Artigo 20. A repartição dos limites globais do artigo 19 não poderá exceder os seguintes percentuais. Inciso 1. Na esfera federal, a linha A, 2,5% para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas da União. B, 6% para o Judiciário. C,
40 inteiros e 9 décimos por cento para o executivo, destacando-se 3% para as despesas com pessoal decorrentes do que dispõe os incisos 13 e 14 do artigo 21 da Constituição e o artigo 31 da Emenda Constitucional número 19, repartidos de forma proporcional à medida das despesas relativas a cada um desses dispositivos, em percentual da receita corrente líquida, verificada nos 3 exercícios financeiros imediatamente anteriores ao da publicação desta lei complementar. D. 6 décimos por cento para o Ministério Público da União. 2. Na esfera estadual. A linha A, 3% para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Estado. B, 6% para o Judiciário. C, 49% para o Executivo. D, 2% para o Ministério Público dos Estados. Inciso 3. Na esfera municipal, 6% para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do município, quando houver. B, 54% para o Executivo. Parágrafo 1º. Nos poderes legislativo e judiciário de cada esfera, os limites serão repartidos entre seus órgãos de forma proporcional à média das despesas com pessoal, em percentual da receita corrente líquida verificadas nos 3 exercícios financeiros imediatamente anteriores ao da publicação desta lei complementar. Parágrafo 2º. Para efeito deste artigo, entende-se como órgão. Inciso 1. O Ministério Público. 2. No Poder Legislativo. A linha A. Federal. As respectivas casas dos Tribunais de Contas da União. B. Estadual. A Assembleia Legislativa e os Tribunais de Contas. C. Do Distrito Federal. A Câmara Legislativa e o Tribunal de Contas do Distrito Federal. D. Municipal. A Câmara de Vereadores e o Tribunal de Contas no município, quando houver. 3. No Poder Judiciário. A linha A. Federal, os tribunais referidos no artigo 92 da Constituição. B. Estadual, Tribunal de Justiça e outros, quando houver. Parágrafo 3º. Os limites para as despesas com pessoal do Poder Judiciário, a cargo da União por força do inciso 13 do artigo 21 da Constituição, serão estabelecidos mediante a aplicação da regra do parágrafo 1º. Parágrafo 4º. Nos estados em que houver Tribunal de Contas dos Municípios, os percentuais definidos nas alíneas A e C do inciso 2 do caput serão, respectivamente, acrescidos e reduzidos em 4 décimos por cento. Parágrafo 5º. Para os fins previstos no artigo 168 da Constituição, a entrega dos recursos financeiros correspondentes à despesa total com pessoal do poder e órgão será o resultante da aplicação dos percentuais definidos nesse artigo ou aqueles fixados na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Parágrafo 1º. Vetado. Parágrafo 7º. Os poderes e órgãos referidos nesse artigo deverão apurar de forma segregada, para aplicação dos limites de que trata esse artigo, a integralidade das despesas com pessoal dos respectivos servidores inativos e pensionistas, mesmo que o custeio dessas despesas esteja a cargo de outro poder ou órgão. Subseção 2. Do controle da despesa total com pessoal. Artigo 21. É nulo de pleno direito. Inciso 1. O ato que provoque aumento da despesa com pessoal e não atenda. A linha A. As exigências dos artigos 16 e 17 da Lei Complementar e o disposto no inciso 13 do caput do artigo 37 e no parágrafo 1º do artigo 169 da Constituição Federal. E B. Ao limite legal de comprometimento aplicado às despesas com pessoal inativo. Inciso 2. O ato de que resulte aumento de despesa com pessoal nos 180 dias anteriores ao final do mandato do titular de poder ou órgão referido no artigo 20. 3. O ato de que resulte aumento de despesas com pessoal que preveja parcelas a serem implementadas em períodos posteriores ao final do mandato do titular do poder ou órgão referido no artigo 20. 4. A aprovação, a edição ou a sanção por chefe do Poder Executivo, por presidente
e demais membros da mesa ou órgão decisório equivalente do Poder Legislativo, por presidente de tribunal do Poder Judiciário e pelo chefe do Ministério Público da União e dos Estados, de norma legal contendo planos de alteração, reajuste e reestruturação de carreiras do setor público ou edição de ato por esses agentes para nomeação de aprovados em concurso público quando: a linha A resultar em aumento da despesa com pessoal nos 180 dias anteriores ao final do mandato do titular do Poder Executivo, ou B. Resultar em aumento da despesa com pessoal que preveja parcelas a serem implementadas em períodos posteriores ao final do mandato do titular do Poder Executivo. Parágrafo 1º. As restrições de que tratam os incisos 2, 3 e 4. Inciso 1. Devem ser aplicadas inclusive durante o período de recondução ou reeleição para o cargo de titular do poder ou órgão autônomo e 2. Aplicam-se somente aos titulares ocupantes de cargo eletivo nos poderes referidos no artigo 20. Parágrafo 2º. Para fins do disposto nesse artigo, serão considerados atos de nomeação ou de provimento de cargo público aqueles referidos no parágrafo 1º do artigo 169 da Constituição Federal, ou aqueles que, de qualquer modo, acarretem a criação ou o aumento de despesas obrigatórias. Artigo 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos no nos artigos 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre. Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% do limite, são vedados ao poder ou órgão referido no artigo 20 que houver incorrido no excesso. Inciso 1. Concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso 10 do artigo 37 da Constituição. 2. Criação de cargo, emprego ou função. 3. Alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa. 4. Provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança. 5. Contratação de hora extra, salvo no caso do disposto do inciso 2, do parágrafo 6º do artigo 57 da Constituição e as situações previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Artigo 23. Se a despesa total com pessoal do poder ou órgão referido no parágrafo 20 ultrapassar os limites definidos no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas no artigo 22, o percentual excedente terá de ser eliminado nos 2 quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro, adotando assim, entre outras, as providências previstas nos parágrafos 3º e 4º do artigo 169 da Constituição. Parágrafo 1º. No caso do inciso 1 do parágrafo 3º do artigo 169 da Constituição, o objetivo poderá ser alcançado tanto pela extinção de cargos e funções quanto pela redução dos valores a ele atribuídos. Parágrafo 2º. É facultada a redução da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária. Parágrafo 3º. Não alcançada a redução no prazo estabelecido enquanto perdurar o excesso, poderá o órgão referido no artigo 20 não poderá. Inciso 1. Receber transferências voluntárias. 2. Obter garantia direta e indireta de outro ente. 3. Contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao pagamento da dívida imobiliária e as que visem a redução das despesas com pessoal. Parágrafo 4º. As restrições do parágrafo 3º aplicam-se imediatamente se a despesa total com pessoal exceder o limite no primeiro quadrimestre do último ano do mandato dos titulares do poder ou órgão referidos no artigo 20. Parágrafo 5º. As restrições previstas no parágrafo 3º deste artigo não se aplicam ao município em caso de queda de receita real
superior a 10% em comparação ao correspondente quadrimestre do exercício financeiro anterior, devido a: inciso 1, diminuição das transferências recebidas no Fundo de Participação dos Municípios decorrentes de concessão de isenção tributária pela União, e 2, diminuição das receitas recebidas de royalties e participações especiais. Parágrafo 6º. Disposto no parágrafo 5º deste artigo, só se aplica caso a despesa total com pessoal do quadrimestre vigente não ultrapasse o limite percentual previsto no artigo 19 desta lei complementar, considerada para este cálculo a receita corrente líquida do quadrimestre correspondente do ano anterior, atualizada monetariamente. Seção 3 das despesas com Seguridade Social. Artigo 24. Nenhum benefício ou serviço relativo à Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem indicação da fonte de custeio total nos termos do parágrafo 5º do artigo 195 da Constituição, atendidas ainda as exigências do artigo 17. Parágrafo 1º. É dispensada na compensação referida no artigo 17 o aumento de despesas decorrentes de 1. Concessão de benefício a quem satisfaça as condições de habilitação prevista na legislação pertinente. 2. Expansão quantitativa do atendimento e dos serviços prestados. 3. Reajustamento de valor do benefício ou serviço, a fim de preservar o seu valor real. Parágrafo 2º. O disposto nesse artigo aplica-se o benefício ou serviço de saúde, previdência e assistência social, inclusive os destinados aos servidores públicos e militares, ativos e inativos e aos pensionistas. Capítulo 5 das transferências voluntárias. Artigo 25. Para efeito desta lei complementar, entende-se por transferência voluntária entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal, ou os destinados ao Sistema Único de Saúde. Parágrafo 1º. São exigências para a realização de transferência voluntária, além das estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Inciso 1. Existência de dotação específica. 2. Detalhe. 3. Observância do disposto no inciso 10 do artigo 167 da Constituição. 4. Comprovação por parte do beneficiário de: alínea A, que se ache em dia quanto ao pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos devidos ao ente transferidor, bem como quanto à prestação de contas de recursos anteriormente dele recebidos. B. Cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação e à saúde. C. Observância dos limites das dívidas consolidadas imobiliária, de operação de crédito, inclusive por antecipação de receita, de inscrição e restos a pagar e de despesas total com pessoal. D. Previsão orçamentária de contrapartida. Parágrafo 2º. É vedada a utilização de recursos transferidos em finalidade diversa da pactuada. Parágrafo 3º. Para fins da aplicação das sanções de suspensão de transferências voluntárias constantes desta lei complementar, executam-se aquelas relativas a ações de educação, saúde e assistência social. Capítulo 6 da destinação de recursos públicos para o setor privado. Artigo 26. A destinação de recursos para, direta ou indiretamente, cobrir necessidades de pessoas físicas ou déficit de pessoas jurídicas deverá ser autorizada por lei específica, atender às condições estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e estar prevista no orçamento e em seus créditos adicionais. Parágrafo 1º. Disposto no caput, aplica-se a toda a administração indireta, inclusive fundações públicas e empresas estatais, exceto, no exercício de suas atribuições precípuas, as instituições financeiras e o Banco Central do Brasil. Parágrafo 2º. Compreende-se incluída a concessão de empréstimos, financiamentos e refinanciamentos, inclusive as respectivas prorrogações e a composição de dívidas, a concessão e subvenções e a participação em constituição ou aumento de capital.
Artigo 27. Na concessão de crédito por ente da federação a pessoa física ou jurídica que não esteja sob seu controle direto ou indireto, os encargos financeiros, comissões e despesas congêneres não serão inferiores aos definidos em lei ou ao custo de captação. Parágrafo único. Dependem de autorização em lei específica as prorrogações e composições de dívidas decorrentes de operações de crédito, bem como a concessão de empréstimos ou financiamentos em desacordo com o caput, sendo o subsídio correspondente consignado na lei orçamentária. Artigo 28. Salvo mediante lei específica, não poderão ser utilizados recursos públicos, inclusive de operações de crédito, para socorrer instituições do sistema financeiro nacional, ainda que mediante a concessão de empréstimos de recuperação ou financiamentos para mudança de controle acionário. Parágrafo 1º. A prevenção de insolvência e outros riscos ficará a cargo de fundos e outros mecanismos constituídos pelas instituições do Sistema Financeiro Nacional na forma da lei. Parágrafo 2º. O disposto no caput não proíbe o Banco Central do Brasil de conceder às instituições financeiras operações de redesconto e de empréstimos de prazo inferior a 360 dias. Capítulo 7. A dívida e o endividamento. Seção 1. Definições básicas. Artigo 29. Para os efeitos desta lei complementar, são adotadas as seguintes definições. Inciso 1. Dívida pública consolidada ou fundada, montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da federação, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito para amortização em prazo superior a 12 meses. 2. Dívida pública mobiliária. Dívida pública apresentada por títulos emitidos pela União, inclusive os do Banco Central do Brasil, estados e municípios. 3. Operação de crédito. Compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financeira de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros. 4. Concessão de garantia, compromisso de adimplência de obrigação financeira ou contratual assumida por ente da federação ou entidade a ele vinculada. 5. Refinanciamento da dívida mobiliária, emissão de títulos para pagamento do principal acrescido da autorização monetária. Parágrafo 1º. Equipara-se a operação de crédito à assunção, o reconhecimento ou a confissão de dívidas pelo ente da federação, sem prejuízo do cumprimento das exigências dos artigos 15 e 16. Parágrafo 2º. Será incluída na dívida pública consolidada da União a relativa à emissão de títulos de responsabilidade do Banco Central do Brasil. Parágrafo 3º. Também integram a dívida pública consolidada as operações de crédito de prazo inferior a 12 meses cujas receitas tenham constado no orçamento. Parágrafo 4º. O refinanciamento do principal da dívida mobiliária não excederá, ao término de cada exercício financeiro, o montante do final do exercício anterior, somado ao das operações de crédito autorizadas no orçamento para este efetivo e efetivamente realizadas, acrescido de atualização monetária. Seção 2. Dos limites da dívida pública e das operações de crédito. Artigo 30. No prazo de 90 dias após a publicação desta lei complementar, o presidente da República submeterá ao Inciso 1. Senado Federal. Proposta de limites globais para o montante da dívida consolidada da União, Estados e municípios, cumprindo o que estabelece o inciso 6 do artigo 52 da Constituição, bem como de limites e condições relativos aos incisos 7, 8 e 9 do mesmo artigo. 2. Congresso Nacional. Projeto de lei que estabeleça limites
Para o montante da dívida mobiliária federal, a que se refere o inciso 14 do artigo 48 da Constituição, acompanhado da demonstração de sua adequação aos limites fixados para a dívida consolidada da União, atendido o disposto no inciso 1 do parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 1º. As propostas referidas no inciso 1 e 2 do caput e suas alterações conterão: inciso 1. Demonstração de que os limites e condições guardam coerência com as normas estabelecidas nesta lei complementar e com os objetivos da política fiscal. 2. Estimativas do impacto da aplicação dos limites a cada uma das três esferas do governo. 3. Razões de eventual proposição de limites diferenciados por esfera de governo. 4. Metodologia de apuração dos resultados primário e nominal. Parágrafo 2º. As propostas mencionadas nos incisos 1 e 2 do caput também poderão ser apresentadas em termos de dívida líquida, evidenciando a forma e a metodologia de sua apuração. Parágrafo 3º. Os limites de que tratam os incisos 1 e 2 do caput serão fixados em percentual da receita corrente líquida para cada esfera do governo e aplicados igualmente a todos os entes da federação que a integrem, constituindo para cada um deles limites máximos. Parágrafo 4º. Para fins de verificação do atendimento do limite, a apuração do montante da dívida consolidada será efetuada ao final de cada quadrimestre. Parágrafo 5º. No prazo previsto no artigo 5º, o Presidente da República enviará ao Senado Federal ou ao Congresso Nacional, conforme o caso, proposta de manutenção ou alteração dos limites e condições previstos nos incisos 1 e 2 do caput. Parágrafo 6º. Sempre que alterados os fundamentos das propostas de que trata esse artigo, em razão da instabilidade econômica ou alteração das políticas monetárias ou cambial, o Presidente da República poderá encaminhar ao Senado Federal ou ao Congresso Nacional solicitação de revisão dos limites. Parágrafo 7º. Os precatórios judiciais não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos integram a dívida consolidada para fins de aplicação dos limites. Seção 3. Da recondução da dívida aos limites. Artigo 31. Se a dívida consolidada de um ente da federação ultrapassar o respectivo limite ao final de um quadrimestre, deverá ser a ele reconduzida até o término dos três subsequentes, reduzindo o excedente em pelo menos 25% no primeiro. Parágrafo 1º. Enquanto perdurar o excesso, o ente que nele houver incorrido. Inciso 1. Estará proibido de realizar operações de crédito interno ou externo, inclusive por antecipação de receita, ressalvadas as para pagamento de dívidas imobiliárias. 2. Obterá resultado primário necessário à recondução da dívida ao limite, promovendo, entre outras medidas, limitação de empenho na forma do artigo 9º. Parágrafo 2º. Vencido o prazo para o retorno da dívida ao limite, e enquanto perdurar o excesso, o ente ficará também impedido de receber transferências voluntárias da União ou do Estado. Terceiro, as restrições do parágrafo 1º aplicam-se imediatamente se o montante da dívida exceder o limite do primeiro quadrimestre do último ano do mandato do chefe do Poder Executivo. Parágrafo 4º. O ministro da Fazenda divulgará mensalmente a relação dos entes que tenham ultrapassado os limites das dívidas consolidada e imobiliária. Parágrafo 5º. As normas deste artigo serão observadas nos casos de descumprimento dos limites da dívida mobiliária e das operações de crédito internas e externas. Seção 4 das operações de crédito, subseção 1 da contratação. Artigo 32. O Ministério da Fazenda verificará o cumprimento dos limites e condições relativos à realização de operações de crédito de cada ente da federação, inclusive das empresas por ele controladas, direta ou indiretamente.
Parágrafo 1º. O ente interessado formalizará seu pleito fundamentando em parecer de seus órgãos técnicos e jurídicos, demonstrando a relação custo-benefício, o interesse econômico e social da operação e o atendimento das seguintes condições. Inciso 1. Existência de prévia e expressa autorização para contratação, no texto da lei orçamentária, em créditos adicionais ou lei específica. 2. Inclusão no orçamento ou em créditos adicionais dos recursos provenientes da operação, exceto no caso de operações por antecipação de receita. 3. Observância dos limites e condições fixados pelo Senado Federal. 4. Autorização específica no Senado Federal, quando se tratar de operação de crédito externo. 5. Atendimento do disposto no inciso 3 do artigo 167 da Constituição. 6. Observância das demais restrições estabelecidas nesta lei complementar. Parágrafo 2º. As operações relativas à dívida mobiliária federal autorizadas no texto da lei orçamentária ou de créditos adicionais serão objeto de processo simplificado que atenda às suas especificidades. Parágrafo 3º. Para fins do disposto no inciso 5 do parágrafo 1º, considerar-se-á, em cada exercício financeiro, o total dos recursos de operações de crédito nele ingressados e os das despesas de capital executadas, observado o seguinte. Inciso 1. Não serão computadas nas despesas de capital as realizadas sob a forma de empréstimo ou financiamento a contribuinte, com o intuito de promover incentivo fiscal, tendo por base tributo de competência do ente da federação, se resultar a diminuição direta ou indireta do ônus deste. Inciso 2. Se o empréstimo ou financiamento a que se refere o inciso 1 for concedido por instituição financeira controlada pelo ente da federação, o valor da operação será deduzido das despesas de capital. 3. Vetado. Parágrafo 4º. Sem prejuízo das atribuições próprias do Senado Federal e do Banco Central do Brasil, o Ministério da Fazenda efetuará o registro eletrônico centralizado e atualizado das dívidas públicas interna e externa, garantindo o acesso público às informações que incluirão: Inciso 1. Encargos e condições de contratação. 2. Saldos atualizados e limites relativos às dívidas consolidado imobiliário, operações de crédito e concessão de garantias. Parágrafo 5º. Os contratos de operação de crédito externo não conterão cláusula que importe na compensação automática de débitos e créditos. Parágrafo 6º. O prazo de validade da verificação dos limites e das condições de que trata esse artigo e da análise realizada para a concessão de garantia pela União será de, no mínimo, 90 dias e, no máximo, 270 dias, a critério do Ministério da Fazenda. Parágrafo 7º. Poderá haver alteração da finalidade de operação de crédito de Estado, do Distrito Federal e de municípios, se há necessidade de nova verificação pelo Ministério da Economia, desde que haja prévia e expressa autorização para tanto, no texto da lei orçamentária, em créditos adicionais ou em lei específica, que se demonstre a relação custo-benefício e interesse econômico e social da operação e que não configure infração a dispositivo desta lei complementar. Artigo 33. A instituição financeira que contratar a operação de crédito com o ente da federação, exceto quanto relativa à dívida mobiliária ou a externa, deverá exigir comprovação de que a operação atende às condições e limites estabelecidos. Parágrafo 1º. A operação realizada com infração do disposto nesta lei complementar será considerada nula, procedendo-se ao seu cancelamento mediante a devolução do principal, vedados o pagamento de juros e demais encargos financeiros. Parágrafo 2º. Se a devolução não for efetuada no exercício de ingresso dos recursos,
será consignada reserva específica na lei orçamentária para o exercício seguinte. Parágrafo 3º. Enquanto não for efetuado o cancelamento ou amortização ou constituída a reserva de que trata o parágrafo 2º, aplicam-se ao ente as restrições previstas no parágrafo 3º do artigo 23. Parágrafo 4º. Também se constituirá reserva no montante equivalente ao excesso, se não atendido o disposto no inciso 3 do artigo 167 da Constituição, consideradas as disposições do parágrafo 3º do artigo 32. Subseção 2 das vedações. Artigo 34. O Banco Central do Brasil não emitirá títulos da dívida pública a partir de 2 anos após a publicação desta lei complementar. Artigo 35. É vedada a realização de operação de crédito entre um ente da federação diretamente ou por intermédio do fundo, autarquia, fundação ou empresa estatal dependente e outro, inclusive suas entidades da administração indireta, ainda que sob a forma de novação, refinanciamento ou postergação de dívida contraída anteriormente. Parágrafo 1º. Excetuam-se da vedação a que se refere o caput ao caput as operações entre instituição financeira estatal e outro ente da federação, inclusive suas entidades da administração indireta que não se destinem a: inciso 1. Financiar direta e indiretamente despesas correntes. 2. Refinanciar dívidas não contraídas junto à própria instituição concedente. Parágrafo 2º. O disposto no caput não impede estados e municípios de comprar títulos da dívida da União como aplicação de suas disponibilidades. Artigo 36. É proibida a operação de crédito em uma instituição financeira estatal e o ente da federação que o controle, na qualidade de beneficiário do empréstimo. Parágrafo 1. O disposto no caput não proíbe instituição financeira controlada de adquirir no mercado títulos da dívida pública para atender investimentos de seus clientes, ou títulos da dívida de emissão da União para aplicação de recursos próprios. Artigo 37. Equiparam-se à operação de crédito e estão vedados. Inciso 1. Captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no parágrafo 7º do artigo 150 da Constituição. 2. Recebimento antecipado de valores de empresa em que o poder público detenha direta e indiretamente a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucro de dividendos na forma da legislação. 3. Assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedor de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito, não se aplicando esta vedação a empresas estatais dependentes. 4. Assunção de obrigação sem autorização orçamentária com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços. Subseção 3. Das operações de crédito por antecipação de receita orçamentária. Artigo 38. A operação de crédito por antecipação de receita destina-se a atender insuficiência de caixa durante o exercício financeiro e cumprirá as exigências mencionadas no artigo 32 e mais as seguintes. Inciso 1. Realizar-se-á somente a partir do 10º dia do início do exercício. 2. Deverá ser liquidada com juros e outros encargos incidentes até o dia 10 de dezembro de cada ano. 3. Não será autorizada se forem cobrados outros encargos que não a taxa de juros da operação obrigatoriamente prefixada ou indexada à taxa básica financeira ou a que vier a esta substituir. 4. Estará proibida. A linha A. Enquanto existir operação anterior da mesma natureza, não integralmente resgatada. B. No último ano de mandato do presidente, governador ou prefeito municipal. Parágrafo 1º.
As operações de que trata esse artigo não serão computadas para efeito do que dispõe o inciso 3 do artigo 167 da Constituição, desde que liquidadas no prazo definido no inciso 2 do caput. Parágrafo 2º. As operações de crédito por antecipação de receita realizadas por estados ou municípios serão efetuadas mediante abertura de crédito junto à instituição financeira vencedora, em processo competitivo eletrônico promovido pelo Banco Central do Brasil. Parágrafo 3º. O Banco Central do Brasil manterá sistema de acompanhamento e controle do saldo do crédito aberto e, no caso de inobservância dos limites, aplicará as sanções cabíveis à instituição credora. Subseção 4. Das operações com o Banco Central do Brasil. Artigo 39. Nas suas relações com o ente da Federação, o Banco Central do Brasil está sujeito às vedações constantes no artigo 35 e mais as seguintes. Inciso 1. Compra de título da dívida na data da sua colocação no mercado, ressalvado o disposto no parágrafo 2º deste artigo. 2. Permuta, ainda que temporária, por intermédio de instituição financeira ou não, de título da dívida de ente da federação por título da dívida pública federal, bem como operação de compra e venda, a termo daquele título cujo efeito final seja semelhante à permuta. 3. Concessão de garantia. Parágrafo 1º. O disposto no inciso 2, enfim, não se aplica ao estoque de letras do Banco Central do Brasil, série especial, existente na carteira das instituições financeiras, que pode ser refinanciado mediante novas operações de venda a termo. Parágrafo 2º. O Banco Central do Brasil só poderá comprar diretamente títulos emitidos pela União para refinanciar a dívida mobiliária federal que estiver vencendo na sua carteira. Parágrafo 3º. A operação mencionada no parágrafo 2º deverá ser realizada à taxa média de condições alcançadas no dia em leilão público. Parágrafo 4º. É vedado ao Tesouro Nacional adquirir títulos da dívida pública federal existentes na carteira do Banco Central do Brasil, ainda que com cláusula de reversão, salvo para reduzir a dívida mobiliária. Seção 5. Da garantia e da contragarantia. Artigo 40. Os entes poderão conceder garantia em operação de crédito internas ou externas, observados o disposto nesse artigo, as normas do artigo 32, no caso da União, também os limites e as condições estabelecidas pelo Senado Federal e as normas emitidas pelo Ministério da Economia acerca da classificação de capacidade de pagamento dos mutuários. Parágrafo 1º. A garantia estará condicionada ao oferecimento de contragarantia em valor igual ou superior ao da garantia a ser concedida e à adimplência da entidade que a pleitear relativamente às suas obrigações, junto ao garantidor e às entidades por este controladas, observado o seguinte. Inciso 1. Não será exigida a contragarantia de órgão e entidades no próprio ente. Inciso 2. A contragarantia exigida pela União, Estado ou município ou pelos estados aos municípios poderá consistir na vinculação de receitas tributárias diretamente arrecadadas e provenientes de transferências constitucionais com outorga de poderes ao garantidor para retê-las e empregar o respectivo valor na liquidação da dívida vencida. Parágrafo 2º. No caso de operação de crédito junto ao organismo financeiro internacional ou à instituição federal de crédito e fomento para o repasse de recursos externos, a União só prestará garantia a ente que atenda, além do disposto no parágrafo 1º, as exigências legais para o recebimento de transferências voluntárias. Parágrafos 3º e 4º vetados. Parágrafo 5º. É nula a garantia concedida acima dos limites fixados pelo Senado Federal. Parágrafo 6º. É vedado às entidades da administração indireta, inclusive suas empresas controladas e subsidiárias, conceder garantia, ainda que com recursos de fundos. Parágrafo 7º. Disposto no parágrafo 6º, não se aplica a concessão de garantia por
Inciso 1. Empresa controlada, subsidiária ou controlada sua, nem a prestação de contragarantia nas mesmas condições. 2. Instituição financeira, empresa nacional, nos termos da lei. Parágrafo 8º. Excetua-se do disposto nesse artigo a garantia prestada, inciso 1, por instituições financeiras estatais, que se submeterão às normas aplicáveis às instituições financeiras privadas, de acordo com a legislação pertinente. 2. Pela União, na forma de lei federal, a empresa de natureza financeira por ela controlada direta e indiretamente, quanto às operações de seguro de crédito à exportação. Parágrafo 9º. Quando honrarem dívida de outro ente em razão de garantia prestada, a União e os Estados poderão condicionar as transferências constitucionais ao ressarcimento daquele pagamento. Parágrafo 10. O ente da Federação cuja dívida tiver sido honrada pela União ou por Estados, em decorrência de garantia prestada em operação de crédito, terá suspenso o acesso a novos créditos ou financiamentos até a total liquidação da mencionada dívida. Parágrafo 11. A atenção da metodologia utilizada para fins de classificação da capacidade de pagamento de estados e municípios deverá ser precedida de consulta pública assegurada a manifestação dos entes. Seção 6. Dos restos a pagar. Artigo 41. Vetado. Artigo 42. É vetado ao titular do poder ou órgão referido no artigo 20, nos últimos 2 quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa, serão considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício. E assim terminamos a leitura da primeira parte da lei e no próximo vídeo a gente conclui a leitura. Bons estudos e até o próximo vídeo.